Decepcionante, sim. A estreia de Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira foi decepcionante. A seleção brasileira, mesmo no primeiro jogo com o treinador multicampeão Carlo Ancelotti, segue jogando um futebol horroroso, um futebol paupérrimo. Mas antes de falar sobre o empate lá em Guayaquil entre Equador e Brasil por 0-0, lembre-se de se inscrever no canal HDJ Futebol Clube, curtir, comentar, compartilhar, mandar para amiguinho, mandar para coleguinha, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Bom, galera, falando um pouquinho sobre esse jogo, sobre a estreia do multivencedor, do multicampeão, de um dos maiores treinadores da história, o Carlo Ancelotti, à frente da seleção brasileira, sim, um momento histórico. Pela primeira vez, um treinador estrangeiro assumindo de forma efetiva a seleção brasileira, mas muito mais do mesmo do que a gente já viu ao longo desse ciclo com o Ramon Menezes, com o Fernando Diniz, com o Dorival Júnior. Muito pouco, uma seleção pobre, uma seleção que produziu pouquíssimo, até se portou melhor defensivamente do que vinha se portando nos trabalhos de Fernando Diniz e Dorival Júnior. Eu acho que talvez esse seja o primeiro ponto do trabalho do Carlo Ancelotti. A equipe sofreu pouco defensivamente, a equipe se comportou bem defensivamente, e é um primeiro passo. Tanto que a escalação foi muito nesse sentido: 3 homens, 3 volantes, 3 jogadores com uma capacidade um pouco maior de marcação, principalmente o Casemiro ficando à frente dos 2 zagueiros, depois Bruno Guimarães e Gerson, que são ali segundos homens. Bruno Guimarães pela direita, o Gerson pela esquerda. Eu acho que contribuíram também juntamente com o Casemiro, juntamente com os laterais. Wanderson, que é mais ofensivo pela direita, segurou bastante também. Alexandro muito seguro na zaga, assim como o outro Alexandro na zaga esquerda. Marquinhos bem também. A parte defensiva funcionou muito bem. O Equador teve mais posse de bola, o Equador ficou mais com a bola, o Equador se mostrou uma equipe muito mais organizada, com um trabalho muito mais avançado, com um trabalho muito mais consolidado, mesmo com jogadores de qualidade inferior, conseguiu dominar a posse de bola e conseguiu ser superior, principalmente no segundo tempo. O Brasil no todo criou as melhores chances de gol, que foram pouquíssimas, e foram em movimentações, em roubadas de bola, em tentativas de esticada, de velocidade do Estevão pela direita e do Vinícius Júnior pela esquerda. Muito se falou que talvez a equipe entrasse com um losango, com o Estevão sendo esse homem mais à frente dos volantes, como um meia central, e 2 atacantes, Vini Júnior e Richarlison, se alternando e se conversando ali na frente. Não foi o que aconteceu. O Estevão ficou preso do lado direito, fez essa ponta direita, e o Vini Júnior preso na ponta esquerda. Ali o Richarlison centralizado como o único homem de frente. Richarlison não conseguiu jogar bem, teve muita vontade, teve muita garra, teve muita volúpia, muita entrega voltando da seleção brasileira, mas tecnicamente não apareceu bem. Ele até contribuiu bem defensivamente, mas na parte ofensiva não produziu nada. Mesmo Estevão e Vini Júnior, que foram os que mais produziram, os que mais correram, os que mais tentaram até nessa pressão mais alta de alguns momentos, também não fizeram os seus melhores jogos. O Estevão claramente ainda precisa evoluir, pensando em uma titularidade na seleção brasileira. Lógico que talento ele tem de sobra e deve ser titular da seleção brasileira por muito tempo, mas ainda precisa evoluir em alguns aspectos, e o Vini Júnior não consegue deslanchar na seleção brasileira, e novamente um jogo no máximo mediano do Vini Júnior. No segundo tempo, o Dorival Júnior até fez algumas mudanças, mas mudanças que não surtiram efeito, que mudaram pouquíssimo a seleção brasileira. O Martinelli, que normalmente joga pelo lado esquerdo, entrou pelo lado direito no lugar do Estevão, não entrou bem, entrou um pouco desconexo, entrou um pouco perdido ali no jogo, também não contribuiu muito. Matheus Cunha depois entrando no lugar do Richarlison também entrou meio perdido, a gente não sabia se ele queria fazer uma função voltando mais para o meio, com mais mobilidade, ou se ia ser esse jogador, esse centroavante mais enfiado lá na frente, e não fluiu, não produziu. No final ainda Andrés Pereira entrou no lugar do Bruno Guimarães, que seria um jogador
mais de meia, de mais chegada, talvez esse camisa 10 ali que a gente precisava, mas nem deu para ver muito do Andrés Pereira, porque foram pouquíssimos minutos. Agora, o que fica desse jogo e o que fica dessa estreia do Carlo Ancelotti? Quanto à classificação, a classificação está encaminhada. Terça-feira ela pode, inclusive, ser garantida contra o Paraguai na Neoquímica Arena em São Paulo. Inclusive, o Paraguai joga bem melhor do que o Brasil hoje. Não tem o material humano que o Brasil tem. Assim como o Equador joga muito mais que o Brasil hoje, tem essa dificuldade de não vencer o jogo porque não tem um material humano de tanta qualidade como tem o Brasil. Assim, mas falando do geral do trabalho e do geral do que a gente viu nesse primeiro momento e também do que a gente viu durante o ciclo dos outros trabalhos. O Ancelotti, como eu falei anteriormente, vai tentar arrumar a primeira defesa para depois ir soltando o time ofensivamente um pouco mais. Hoje, ponto positivo, a equipe já sofreu menos defensivamente, como eu mencionei, mas foi uma equipe que não produziu nada na parte ofensiva, foi um meio de campo que não teve nenhum controle. O Equador teve muito mais controle de jogo, o Equador ficou mais com a bola, o Equador conseguiu controlar o jogo, o Equador conseguiu segurar o Brasil com a bola, o que não deveria ser natural, nem perto disso, mas o Equador conseguiu fazer. O meio de campo do Brasil foi muito burocrático, foi muito pobre, foi paupérrimo. Faltou essa figura do meia, faltou esse meia central, faltou um jogador mais criativo ali no meio de campo. Bruno Guimarães e Gerson até conseguem ser esses homens, mas com um meia mais criativo à frente, com um jogador de maior criatividade, de maior qualidade à frente. Você ter esses dois, acho que agrega pouco. Agrega em ter essa pegada, em ter uma equipe um pouco mais consistente, mas na parte de criação, na parte ofensiva, é muito pouco, pensando em seleção brasileira. Eu nem acho que esse jogador, para ser o meia titular, é o Andrés Pereira. Também acho que é um jogador que não é tão bom tecnicamente, pensando em ser o meia titular, em ser esse cara da seleção brasileira. Não acho que seja esse jogador que tenha essa qualidade. Mas a gente não tem outros nomes. Teve o Andrei Santos, que entrou bastante perdido. A gente está esperando o Neymar. Infelizmente o Neymar não aconteceu nos últimos 3 anos. Infelizmente o Neymar não joga futebol desde a Copa do Mundo de 2022, que foi entre novembro e dezembro de 2022. Infelizmente o Neymar veio para o Santos no início do ano, fez só 12 jogos, 3 gols, 3 assistências, teve várias lesões, foi expulso, prejudicou o time do Santos no último jogo, mas tecnicamente ainda é o nosso melhor jogador, pensando em um meio-campista, pensando em um armador, pensando em um criador. E é incrível como um jogador que não joga futebol praticamente há 3 anos, ainda é o nosso melhor jogador, falando desse cara de meio-campo. Então, o Ancelotti vai ter muito trabalho, porque não existe nenhum legado, tanto do trabalho do Diniz, do Dorival Júnior, do Ramon Menezes. O trabalho que era bom do Tite acabou há 3 anos e não sobrou nada de lá para cá. E agora o Ancelotti vai ter que começar do zero. Ele deve ter saído preocupadíssimo do jogo de hoje, porque ele vai ter que fazer um trabalho do zero, com pouquíssimo tempo para treinar, com poucos encontros com os jogadores. Muito disso vai ter que ser desenvolvido já durante a Copa do Mundo. E olhando o que a gente tem visto na data FIFA, principalmente de futebol europeu, a gente está muito atrás. A gente está muito atrás da Argentina, a gente está muito atrás da Espanha, da França, da Alemanha, de Portugal, da Holanda, da Inglaterra. Com esse futebol a gente não compete contra essas seleções na Copa do Mundo. E agora falta um ano. Nesse um ano, o Ancelotti vai ter muito trabalho para desenvolver esse time, mas esperamos que ele consiga desenvolver aos poucos, consiga melhorar, e principalmente a partir da defesa, que parece ser esse primeiro eixo, esse primeiro ponto que ele quer evoluir na seleção brasileira. Mas galera, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da estreia do Ancelotti na seleção brasileira, se vocês acharam uma boa atuação, se vocês acharam que teve algum avanço, se vocês acharam que não mudou nada, o que vocês esperam da seleção pensando
na Copa do Mundo do ano que vem, se é uma seleção que vai chegar forte para a próxima Copa do Mundo, se vai chegar entre as favoritas, se o Ancelotti vai conseguir dar esse passo a mais como treinador da seleção brasileira, fazer esse time jogar o bom futebol que a gente tanto espera. E lembre-se de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês aqui no HDJ Futebol Clube. É isso aí, valeu!